em um território delicado e profundamente humano. Mais do que falar sobre um diagnóstico, vamos olhar para algo que muitas vezes passa despercebido: o peso das palavras. As palavras que chegam, as que ficam, e principalmente, aquelas que tentam definir quem alguém é em um dos momentos mais vulneráveis da vida. A história do Eduardo não é apenas sobre enfrentamento físico. É, sobretudo, sobre uma batalha interna, silenciosa, intensa, contra discursos que limitam, rotulam e, por vezes, ferem mais do que a própria condição. Aqui, você vai ouvir recortes dessa caminhada. Momentos em que foi preciso filtrar vozes, ressignificar sentenças e escolher com coragem quais palavras teriam poder e quais seriam deixadas para trás. Porque, no fim, nem todo diagnóstico precisa se transformar em sentença. E talvez essa seja a maior vitória. Deus, eu não aguento mais ouvir essas palavras ecoando. É como se cada ofensa fosse um degrau pesado de pedra me puxando para baixo. Eu olho para cima e só vejo julgamento. Burro, incapaz, ridículo. As palavras estão cravadas na pedra, frias e cortantes como a própria dor. Isso está me destruindo por dentro. Eu tentei ser forte, tentei fingir que não me importava, mas o peso é real demais para ignorar. Cada passo é uma luta. Lento, ignorante, feio. O mundo gritou essas mentiras e eu acabei acreditando nelas, deixando que elas definissem quem eu sou. Mas tá difícil. O fardo de ser rotulado como tapado ou abobado tira o meu fôlego. Eu me sinto exausto de carregar essa carga. Demente, inútil, fraco. Será que esse é o meu destino? Viver sob a sombra do que outros decidiram sobre a minha vida e meu valor? E o porô aqui, no meio do nada. Não tenho mais forças. O Senhor pode me ouvir? No meio desse silêncio ensurdecedor eu clamo por ti. Pai, eu não sou o que disseram. Eu me recuso a aceitar esses nomes. Eu quero saber a verdade. Quem o Senhor diz que eu sou? Eu não sou o que disseram. Eu sou o que Deus vê. Sou amado, sou teu filho. Sou obra-prima das tuas mãos, e não o miero. Vejam, as pedras estão quebrando, o peso está sumindo. A tua luz está desintegrando cada mentira que um dia me feriu. Finalmente posso respirar. A paz que excede o entendimento está me envolvendo agora. Eu sou livre dessas correntes de palavras negativas. Obrigado, Deus. Se tem algo que eu aprendi ao longo da minha caminhada, é que palavras têm peso. Elas podem levantar ou podem tentar enterrar. Eu já fui chamado de coisas que naquele momento doeram mais do que qualquer diagnóstico. Palavras dadas com pressa, com julgamento ou até sem intenção, mas que carregavam um rótulo. E rótulos, quando a gente aceita, viram limites. Eu já ouvi que não daria conta, que era demais para mim, que talvez eu não voltasse a ser quem eu era, que certas batalhas simplesmente não se vencem. E por um instante, eu quase acreditei. Mas foi exatamente nesse ponto, no limite entre o que diziam sobre mim e aquilo que Deus sabia ao meu respeito, que algo começou a mudar. Entendi que aquelas palavras não precisavam ser o meu fim, elas poderiam ser o meu começo. Cada crítica virou reflexão, cada dúvida virou combustível, cada rótulo virou degrau. Eu cheguei a completar minhas bodas de ouro no convívio com a epilepsia, 5 décadas enfrentando, aprendendo, caindo e levantando. Recentemente, no dia 17/04, eu enfrentei uma crise muito forte, uma daquelas que não vem só no corpo, mas deixam marcas depois, nas dores que demoram a ir embora, no cansaço que insiste em ficar. E é nesse ponto que muita gente se pergunta: até quando? A resposta não veio como explicação, veio como sustentação, porque mesmo quando o corpo cede, a fé pode permanecer de pé. Não foi rápido, não foi fácil, e definitivamente não foi sozinho. Teve fé quando faltava força, teve oração quando faltava direção, teve família, quando tudo dentro de mim precisava de apoio real, presente, humano. A Adriane, minha esposa, não é apenas alguém que está ao meu lado. Ela é força quando eu estou fraco, é paz quando tudo parece confuso, é presença quando o silêncio pesa. E a pequena Eloa é aquele lembrete vivo, puro e diário, de que sempre existe motivo para continuar. Ela não apenas ilumina os dias, ela renova a esperança. Elas não são apenas parte da minha história, elas são resposta de Deus, são cuidado de Deus, são amor de Deus materializado na minha vida, e muitas vezes são exatamente o impulso que eu preciso para seguir em frente. E foi nesse processo, imperfeito, intenso, real, que Deus começou a reconstruir algo que nenhuma palavra humana poderia destruir: a minha identidade. Porque Deus não me chamou pelos nomes que eu ouvi por aí. Ele me chamou por propósito.
E quando você entende isso, tudo muda. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo apenas dificuldades. Eu vejo construção. Eu vejo um caminho feito de decisões difíceis, de quedas que ensinaram e de uma escolha constante. Não permitir que a voz dos outros fale mais alto do que a direção de Deus. E talvez você que está me ouvindo agora também esteja carregando dores, diagnósticos, limites ou até crises que parecem não ter fim. Talvez você esteja cansado, talvez esteja tentando entender o porquê de tudo isso. Mas deixa eu te dizer algo com verdade e com responsabilidade. Existe socorro, e ele vem de onde, muitas vezes, o mundo não consegue explicar, mas a alma reconhece. Ele vem de Deus, e vem através das pessoas que Ele coloca ao nosso lado. Valorize quem segura sua mão nos dias difíceis. Valorize quem permanece quando tudo parece desabar, porque isso também é resposta. Nem toda voz merece autoridade sobre a sua vida, mas existem presenças que merecem ser guardadas com gratidão. Hoje, eu não nego o que vivi, eu não apago o que ouvi, mas eu escolhi transformar, porque com Deus, até aquilo que parece repetição de dor pode se tornar continuidade de propósito. Você não é o seu diagnóstico, você não é a sua crise, você não é o seu pior momento. Você é aquilo que decide construir, com base na fé, na coragem e na direção de Deus. Então, se for preciso, recomece. Se for difícil, continue. E se a dor vier, resista. Mas não resista sozinho. Busque a Deus, permita que sua família caminhe com você, porque foi assim que eu continuo caminhando. E pode ser assim que você também vai continuar. Eduardo, seu depoimento me emocionou muito. Não fazia ideia que palavras erradas poderiam fazer um estrago tão grande. E que fantástico você ter um apoio familiar e de pessoas queridas. Realmente isso é maravilhoso. Clara, este episódio foi difícil de fazer, pois traz lembranças fortes, mas que hoje significam vitórias alcançadas. Obrigado também por este abraço seu, pois a menor distância entre dois corações é através do abraço. Espero que as pessoas que assistiram esse podcast possam falar sobre os degraus de suas vidas e se quiserem compartilhar suas histórias, abaixo está meu e-mail pessoal. No próximo episódio iremos falar um pouco sobre vitórias. Até lá, gratidão.